Existe um livro que para milhões de brasileiros se tornou mais do que uma leitura, virou um ritual, um lembrete diário de que a vida, por mais corrida que seja, pode começar com paz e propósito. Ele não fala de dinheiro nem de produtividade no sentido corporativo, mas de algo que para muitos é a base de tudo isso, a conexão com o divino. Um guia que convida a uma pausa, a um respiro, a um momento de recarregar a alma antes que o turbilhão do dia a dia nos engula. Ele é um convite para um encontro, um diálogo íntimo que promete mudar a sua perspectiva sobre cada novo amanhecer. O autor por trás desse fenômeno é Júnior Rochirola, um nome que talvez você já tenha ouvido, especialmente se frequenta igrejas evangélicas ou acompanha o cenário religioso no Brasil. Júnior Rochirola não é apenas um escritor, ele é um pastor, um líder religioso com uma trajetória marcada pela dedicação à fé e à comunidade. Ele vem de uma origem humilde e, ao longo dos anos, construiu uma vida dedicada a servir, a pregar e a compartilhar mensagens de esperança e transformação. Sua história pessoal é um testemunho de superação e de uma busca incessante por um propósito maior, o que o conecta profundamente com as pessoas que buscam algo além do material. Rochirola se tornou conhecido por sua linguagem acessível, por sua capacidade de traduzir conceitos espirituais complexos em mensagens simples e aplicáveis ao cotidiano. Ele entende as dores e as ansiedades do brasileiro comum, a correria, as incertezas, e por isso, suas palavras ressoam com tanta força. Porque ele escreveu Café com Deus Pai. A motivação principal foi oferecer uma ferramenta prática, um devocional diário, que permitisse às pessoas cultivarem uma proximidade com Deus, mesmo em meio à agitação da vida moderna. Ele percebeu que muitos desejam essa conexão, mas não sabem por onde começar ou como manter a constância. O livro surge, então, como uma resposta a essa necessidade, um guia para quem busca um porto seguro nas primeiras horas do dia. E aqui vem um dado surpreendente. Café com Deus Pai não é apenas um livro de nicho, ele se tornou um dos livros mais vendidos no Brasil nos últimos anos, ultrapassando milhões de cópias e figurando constantemente nas listas de best-sellers, competindo diretamente com grandes nomes da literatura secular. Isso demonstra o poder de sua mensagem e a sede que as pessoas têm por esse tipo de conteúdo, um verdadeiro fenômeno cultural e espiritual. A grande ideia central de Café com Deus Pai é a importância e o poder transformador de dedicar os primeiros momentos do dia a uma conexão intencional e profunda com Deus. Não se trata de uma mera obrigação religiosa, um checklist a ser cumprido antes de sair correndo para o trabalho ou para as tarefas domésticas. É, na verdade, um convite para nutrir a alma, para abastecer o espírito antes que as demandas e os ruídos do mundo exterior comecem a drenar nossa energia. Pense comigo, você jamais sairia de casa para um dia de trabalho sem tomar um café da manhã, certo? Seu corpo precisa de combustível, de nutrientes para funcionar. A proposta do livro é que, da mesma forma, nossa alma e nosso espírito precisam de um café da manhã espiritual, uma dose de paz, sabedoria e direcionamento. O autor nos convida a criar um ritual, um espaço sagrado e pessoal, onde podemos nos encontrar com o divino, meditar na palavra, orar e refletir sobre o que realmente importa. É como se antes de ligarmos o GPS do carro para nos guiar pelas ruas da cidade, nós primeiro consultássemos uma bússola interna, um mapa espiritual que nos desse a direção certa para a jornada da vida. É a ideia de que, ao começar o dia com essa sintonia, somos capazes de enfrentar os desafios com mais serenidade, tomar decisões mais assertivas e viver com um senso de propósito renovado. Essa ideia é diferente do que as pessoas normalmente pensam porque, muitas vezes, associamos a fé e a espiritualidade a momentos específicos, como ir à igreja no domingo ou a orações rápidas feitas em momentos de desespero. O livro, por outro lado, propõe uma prática diária, consistente, que se integra à rotina matinal, como escovar os dentes ou tomar café. Ele não sugere que você dedique horas a isso, mas que encontre um tempo, mesmo que curto, para se abastecer. É uma mudança de paradigma. A fé não é um extra para quando as coisas apertam, mas sim um alicerce que sustenta todo o seu dia. É a diferença entre tentar resolver os problemas com suas próprias forças e buscar uma força maior para te guiar, te acalmar e te fortalecer antes mesmo que os problemas apareçam. É sobre construir um relacionamento, e não apenas cumprir um protocolo. É sobre ter um parceiro para a vida, não apenas um socorro na emergência. A primeira lição fundamental que emerge de Café com Deus Pai
é a da disciplina da presença diária. O autor nos ensina que essa conexão com o divino não é algo opcional, um luxo para os momentos de folga, mas sim um alicerce fundamental para uma vida equilibrada e plena. A constância na busca pela presença de Deus, logo nas primeiras horas da manhã, tem o poder de transformar radicalmente nossa perspectiva e nossa capacidade de lidar com os desafios que surgirão ao longo do dia. Não é sobre ter um dia perfeito, mas sobre ter a força e a sabedoria para enfrentar as imperfeições. Pense em um empresário, por exemplo, que antes de mergulhar na caixa de e-mails lotada, nas reuniões urgentes e nas pressões do mercado, dedica um tempo para refletir, para buscar clareza e sabedoria em uma fonte superior. Em vez de ser engolido pelo caos, ele começa o dia com uma mente mais focada, com as prioridades mais claras e com uma serenidade que o ajuda a tomar decisões mais assertivas e a manter a calma em momentos de crise. Ou imagine uma mãe que tem uma jornada exaustiva e muitas vezes solitária, cuidando dos filhos, da casa, do trabalho. Começar o dia com esse café pode ser o momento em que ela encontra a paciência que parecia esgotada, a energia para lidar com os imprevistos e a paz para acalmar o coração antes de mais um dia de demandas incessantes. Para aplicar isso na sua vida hoje, o primeiro passo é simples, mas requer intencionalidade. Defina um horário fixo, mesmo que sejam apenas 5 ou 10 minutos. Pode ser antes de todo mundo acordar ou logo depois de se levantar. Crie um ambiente tranquilo, longe de distrações. Desligue o celular, se possível. Tenha um livro à mão ou sua Bíblia e comece com a leitura do dia. A constância é mais importante do que a duração. A segunda lição importantíssima que o livro nos presenteia é o poder da reflexão e da palavra. Não se trata apenas de ler rapidamente um versículo ou uma mensagem. O autor nos convida a internalizar, a mastigar cada palavra, a permitir que ela penetre em nossa mente e coração. A meditação sobre a palavra de Deus, seja através dos versículos propostos no livro ou de outras passagens bíblicas, oferece clareza, direcionamento e uma paz que transcende o entendimento humano. É como se, ao invés de apenas ver a paisagem, você parasse para realmente sentir o vento, observar as cores, ouvir os sons, absorver cada detalhe. Essa profundidade na reflexão é o que diferencia uma leitura superficial de um momento de transformação. Pense em uma pessoa que vive constantemente com a ansiedade à flor da pele, preocupada com o futuro, com as contas, com os desafios. Ao meditar sobre uma promessa de paz, de provisão, ou de que não precisamos temer, essa pessoa pode sentir seu coração se acalmar, sua mente se aquietar, antes de um dia que, de outra forma, seria dominado pelo estresse. Ela não ignora os problemas, mas encontra uma força interior para encará-los. Ou imagine alguém que se sente estagnado em um problema antigo, sem conseguir enxergar uma saída. Ao refletir sobre uma mensagem de esperança, de renovação, de que para Deus nada é impossível, essa pessoa pode ter uma nova perspectiva, uma ideia que antes não havia surgido, um caminho que parecia invisível. A palavra se torna uma luz que ilumina o labirinto. Para aplicar isso, depois de ler o trecho do dia, feche os olhos por um momento. Pense em como essa mensagem se conecta com a sua vida hoje, com seus desafios, suas alegrias, suas preocupações. Pergunte-se: o que essa palavra está me dizendo? Como posso aplicá-la? Talvez você queira escrever um pensamento, uma oração curta, ou apenas guardar aquela frase no coração para revisitá-la ao longo do dia. O objetivo é que a mensagem não fique apenas na sua mente, mas que desça para a sua alma, transformando seu interior. Mas o que poucos percebem é que, além da disciplina e da reflexão, a prática diária proposta em Café com Deus Pai nos leva à terceira e crucial lição: a renovação da mente e do espírito. O livro não é apenas um guia para ter um dia melhor, mas uma ferramenta para uma transformação interna profunda. Essa prática diária não só te guia e te direciona, mas ela age como um processo contínuo de reeducação, renovando sua forma de pensar, de sentir e de agir. É como se estivéssemos limpando um espelho embaçado a cada manhã, revelando uma imagem mais clara de quem realmente somos e do propósito que temos. A mente humana é bombardeada por informações, muitas delas negativas, por preocupações e por padrões de pensamento que se repetem. O Café com Deus Pai oferece um antídoto, um momento para reprogramar, para substituir a queixa pela gratidão, o medo pela fé, a ansiedade pela paz. Pense em alguém que, por hábito, vivia na constante queixa, vendo o lado negativo de tudo, reclamando do trânsito, do trabalho, da vida.
Através dessa prática diária, ao focar em mensagens de esperança e gratidão, essa pessoa começa a enxergar as bênçãos, as pequenas alegrias, as oportunidades. Essa mudança de perspectiva não é mágica, é gradual, fruto de um semear diário. É como regar uma planta, os frutos não aparecem imediatamente, mas a planta está crescendo, se fortalecendo dia após dia. A renovação da mente leva à renovação do humor, das relações e da própria forma de encarar o mundo. Para aplicar isso, identifique um pensamento negativo recorrente que te assombra. Durante o seu café, busque uma verdade, um versículo, uma reflexão que confronte esse pensamento e o substitua. Repita essa verdade, medite nela, até que ela comece a criar raízes em seu coração. Permita que a palavra de Deus renove seus padrões mentais. Aqui vem a virada, a quarta lição que eleva a experiência do livro para um nível ainda mais profundo, a conexão com um propósito maior. O Café com Deus Pai não é apenas sobre o seu bem-estar individual, mas sobre como essa conexão pessoal pode te alinhar com algo muito maior do que você mesmo. Ao se conectar diariamente com o divino, a pessoa é convidada a descobrir ou a reafirmar seu propósito de vida, encontrando sentido e direção que transcendem as demandas imediatas e os afazeres rotineiros. É sobre entender que você não está aqui por acaso, que sua vida tem um significado profundo e que você faz parte de um plano divino. Imagine uma pessoa que se sente perdida na carreira, ou desmotivada na vida pessoal, sem saber qual caminho seguir, qual o seu lugar no mundo. Através dessa conexão diária, ao buscar a orientação de Deus, essa pessoa começa a ver um caminho se abrir, um chamado se manifestar, uma missão a ser cumprida. Não é uma resposta pronta que cai do céu, mas uma clareza que surge no coração, uma intuição que guia os passos. A virada aqui é que não se trata apenas de ter um dia melhor, de encontrar paz ou de ser mais produtivo. Trata-se de ter uma vida com mais sentido, com um legado com impacto. É sobre entender que suas ações, por mais simples que pareçam, podem ter um significado eterno e influenciar positivamente a vida de outras pessoas. É sobre sair do egocentrismo e abraçar uma visão mais ampla, uma vida que contribui para o bem maior. Essa lição nos desafia a olhar para além do nosso próprio umbigo e a nos perguntar como podemos ser instrumentos de amor, de justiça, de esperança no mundo. Para aplicar essa lição, ao final de cada momento de café, faça a si mesmo uma pergunta: como posso ser um instrumento desse propósito maior hoje? Como posso impactar positivamente alguém ao meu redor? Que pequena ação posso tomar que reflita essa conexão que acabei de ter? Isso transforma a sua espiritualidade de algo meramente pessoal para algo que transborda e abençoa o próximo. Agora vamos ser honestos, como sempre fazemos aqui no canal. Café com Deus Pai é um livro que funciona muito bem para um público específico e tem seus pontos fortes inegáveis. A sua maior virtude, sem dúvida, é a acessibilidade da linguagem. Júnior Rochirola consegue transmitir mensagens profundas de forma simples, direta e fácil de compreender, sem jargões teológicos complexos. Isso torna perfeito para quem está começando uma jornada de fé ou para quem busca um guia diário prático e sem complicações. O formato diário é outro ponto que brilha. A consistência de ter uma mensagem para cada dia do ano ajuda a criar um hábito, uma disciplina espiritual que muitos desejam, mas têm dificuldade em estabelecer. Ele realmente se encaixa na rotina, oferecendo um porto de paz em meio ao caos. As mensagens são inspiradoras, focadas na aplicação prática da fé no cotidiano, trazendo conforto, esperança e um senso de propósito. Para quem se sente sobrecarregado, ansioso ou em busca de um momento de paz e direcionamento, este livro é quase um bálsamo. Ele oferece uma estrutura, um ritual que pode trazer muita paz e ordem para a vida. No entanto, como todo livro, Café com Deus Pai também tem suas limitações e críticas legítimas. Por ser um devocional diário com foco na simplicidade e na abrangência, ele não aprofunda em teologia. Quem busca um estudo bíblico mais denso, uma análise exegética de textos ou discussões teológicas complexas, pode achar o livro um tanto raso. A linguagem, embora acessível, pode se tornar um pouco repetitiva para alguns leitores ao longo do ano, já que a estrutura das mensagens segue um padrão. Além disso, a abordagem é inegavelmente cristã evangélica, o que significa que as referências, a cosmovisão e a linguagem são fortemente moldadas por essa perspectiva. Isso é um ponto crucial. Para pessoas de outras fés,
ou para quem não tem uma fé religiosa definida e busca uma espiritualidade mais universalista ou filosófica, o livro pode não ressoar tanto. A identificação com a fé cristã é um pré-requisito implícito para aproveitar plenamente a proposta do autor. Portanto, para quem este livro é perfeito? Para pessoas que estão iniciando sua jornada de fé, que se sentem sobrecarregadas pela rotina e buscam um momento de paz diária, que precisam de um guia espiritual simples, direto e prático e que se identificam com a fé cristã. É excelente para quem valoriza a disciplina espiritual e quer construir um hábito de conexão com Deus. Para quem pode não funcionar tanto? Teólogos, estudiosos bíblicos que buscam profundidade acadêmica, pessoas que preferem uma abordagem mais filosófica ou espiritualista sem vinculação religiosa específica, ou aqueles que não se identificam com a linguagem e os preceitos do cristianismo evangélico. É importante ter essa clareza para que a expectativa esteja alinhada com o que o livro realmente oferece. Chegamos ao final da nossa conversa sobre Café com Deus Pai, e a grande questão é: o que você pode começar a fazer hoje para aplicar essas lições e sentir a diferença na sua vida? Não é sobre mudar tudo de uma vez, mas sobre dar os primeiros passos. A primeira ação mais importante é: comece pequeno, mas comece. Não espere ter uma hora livre ou o ambiente perfeito. Dedique 5 a 10 minutos pela manhã, mesmo que pareça pouco. A constância é muito mais poderosa do que a duração. Se você não tem um livro físico, procure por um versículo bíblico ou uma reflexão curta online e dedique esses poucos minutos para ler e meditar. O importante é criar o hábito, o compromisso de se conectar antes que o dia comece a te levar. A segunda ação é: crie seu próprio ritual. Encontre um lugar tranquilo na sua casa, um cantinho que possa ser o seu refúgio matinal. Prepare sua xícara de café, ou chá, ou água, acenda uma vela se gostar. Torne esse momento seu, intencional e sagrado. Desligue as notificações do celular, evite as redes sociais e os noticiários nesse período. Esse ritual não é uma exigência, mas um facilitador para que você consiga se desconectar do mundo e se conectar com o divino. A terceira e última ação é: permita-se ser transformado. Não encare o Café com Deus Pai, ou qualquer outra prática devocional como mais uma tarefa na sua lista de afazeres. Enxergue-o como um investimento no seu bem-estar integral, mental, emocional e espiritual. Abra seu coração para a renovação que essa prática pode trazer. Não espere resultados imediatos ou milagres instantâneos, mas confie que dia após dia, essa semente de fé e paz estará crescendo dentro de você, transformando sua perspectiva e sua capacidade de viver uma vida mais plena e com propósito. É um processo contínuo de crescimento. Se este resumo te ajudou, deixa um comentário contando qual lição mais te impactou.